Eu sou o Paulo Roberto e eu me propus a ajudar profissionais do agro a ganharem R$ 10.000 por mês com licenciamento ambiental de pisciculturas, né? Mesmo sem ter experiência nenhuma nesse assunto. Então, aproveita. Se você não está inscrito aí no canal, se você não está inscrito aí no YouTube, no Facebook, se não me segue aí no Instagram, já põe para seguir aí, porque tem muito conteúdo aí, você não pode perder nenhum. 3 documentos imprescindíveis em um processo de licenciamento. Se eu puder te dar uma orientação ou uma direção, igual eu disse mais cedo, direção a gente só pega de quem já chegou lá. Se eu puder te dar uma orientação ou uma direção, pega um caderno, pega uma caneta, que vai fazer a diferença para você. E agora vamos falar desses 3 documentos imprescindíveis aí dentro de um processo de licenciamento. Ah, mas só tem 3? Não, tem muito, tem bastante. Tem uns que são mais simples, tem uns que são mais complexos. Eu peguei 2 aqui, que se você não tiver atenção no preenchimento, você vai ter problema, né? Então, olha só, um processo de licenciamento ambiental ele nunca vai ser igual ao outro. Por mais que você faça 100 processos semelhantes, eles não serão idênticos. Não tem como ser idêntico, entendeu? Porém, já pega a primeira sacada. Se você não pegou caderno e caneta, pega, porque eu vou te dar, paulada o tempo todo. Eles não são idênticos. Porém, a documentação solicitada para cada um, desde que eles estejam enquadrados na mesma tipologia, com o mesmo porte, mesmas espécies produzidas, aí sim, a documentação solicitada, ela vai ser a mesma. Não sei se você sabia disso, mas é. Então assim, se você estiver trabalhando dentro do mesmo estado, ou até semelhanças entre estados ali, talvez, de sequência territorial, você pode pegar isso. Eu falo porque eu trabalho no Brasil inteiro com licenciamento ambiental. Então olha só, quando eu era consultor do Sebrae ainda, que eu tive que fazer uma escolha na minha vida, né? A nossa vida ela é feita de escolhas. Foi um período espetacular. Eu trabalhei, eu acho que uns 8 anos, acho que foi uns 8 anos como consultor do Sebrae, né? Por aí. Depois eu faço as contas direitinho. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 anos, acho que foi isso mesmo. 8 anos como consultor do Sebrae. Teve vez de eu fazer 22 processos de licenciamento de uma comunidade só. Era um assentamento, né? Então assim, era um assentamento, 22 processos. Imagina a pilha de documento que eu tinha que levantar, né? Documentação pessoal, inscrição no INCA, comprovante de endereço. E naquela época ainda que não tinha nada virtualizado. Igual é agora, sem chance, não tinha não. Era tudo de forma... Ali você tinha que pegar, você tinha que fazer. O processo era impresso, documentação entregue pessoalmente. Nossa! Chegava a ser engraçada a pacoteira de coisa que eu andava assim para poder fazer a entrega, né? Então assim, mesmo assim, 22 processos, né? Por que não era 22 processos que tinha o quê? Praticamente o mesmo enquadramento, só que dava diferença, entendeu? Dava diferença, porém, onde eles enquadravam na mesma coisa, a documentação era a mesma, então a gente conseguia acelerar isso daí. Tá certo? Então a gente tem que ficar esperto nessa questão de tipologia de processo. De forma geral, e aí continuando na tipologia, de forma geral eu poderia simplificar para vocês aqui as que mais existem, né? Eu vou falar na sequência que eu tinha preparado aqui. Por exemplo, dispensa de licenciamento, que eu já falei para vocês que, na verdade, eu acho errôneo essa classificação errônea, dispensa de licenciamento. O tanto de informação que você tem que preencher para gerar uma dispensa de licenciamento, na minha concepção, é um licenciamento. Produtor não dá conta de fazer aquilo. Tem que ser um profissional. Tem que ser um responsável técnico para fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, dispensa de licenciamento, para mim, eu, entre aspas, considero que é um termo equivocado, que não deveria ser esse. Eu poderia inventar algum outro nome. Certificado de registro, licença ambiental simples, licença única, licença ordinária. Pode ter mais? Pode, depende de cada órgão ambiental. Eles têm liberdade aí para poder fazer isso. Tem liberdade para poder escolher. Não, eu quero dividir mais isso daqui. E a tal da licença de instalação, licença de operação, licença disso. No final tá tudo junto numa coisa só, né? Até porque a maioria, depois dessa era da digitalização, da virtualização dos processos, hoje tá um pouco mais simples de você organizar isso daí. Os próprios órgãos entendem que a burocracia só atrasa, né? Então eles têm que dar um jeito de melhorar isso daí.
cada um, então, né, tem liberdade para trabalhar da maneira que lhe convém, né, de acordo com a legislação específica de cada estado. Só que tem uma coisa que está presente em todos eles, né, praticamente em todos os tipos de licença, que são o quê? Que são os documentos que eu vou te apresentar aqui nessa live. Então, assim, se você já ouviu falar de mapa de licenciamento, hoje eu vou te mostrar um pedaço desse mapa aqui. Eu vou te apresentar um pedaço desse mapa aqui, né? Então, assim, alguns documentos, quem estava presente no webinário do ano passado, de outubro, enxergou completamente esses documentos, entendeu, né, esses documentos e falou assim, puxa vida, os nossos alunos da turma do ano passado, a gente mostrou o mapa no começo, novamente, o mesmo mapa que a gente apresentou no webinário, a gente apresentou ele na primeira aula, né? E aí a gente mostrou, e quando foi na última aula, que foi na hora de responder todos os checklists, o pessoal olhava e falava assim, agora eu dou conta de fazer. É claro, porque existe um padrão. Existe um mapa que se encaixa em todos os estados. Você não sai disso, você não corre disso, né? Então, aqui, o que acontece? Qual que seria, então, documentos que seriam padrão? Primeira parte aqui de documentos padrões aqui, que você poderia colocar no seu processo de licenciamento, vamos falar assim, né? Então o que acontece? O mais simples de todo, vou começar pelo mais simples, que é o quê? São dois tipos, tá? A primeira parte, dois tipos de documentação que tem que estar presente. Documentação pessoal, claro, se o seu cliente for uma pessoa física, você vai ter que pegar todas as documentações dele ali, ó, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão negativa de débito. Eu acredito que você já deveria saber disso, tá? Eu acredito que você já deveria saber disso. Essas documentações principais. Por quê? Porque um requerimento é um registro, né? Um cadastro que você vai ter que fazer. Para fazer cadastro precisa de CPF, identidade, comprovante de endereço, telefone, e-mail, né? E essas certidões negativas. Se for um CNPJ, se for uma empresa, contrato social, inscrição de CNPJ, certidão negativa, comprovante de endereço e mais toda a documentação que eu tinha falado antes do representante legal da empresa. Pronto. Tá? Essa é a primeira parte. Isso, não tem como você fugir disso. Isso você já pode criar até um próprio checklist seu como licenciador. Olha, esse daqui fechou um contrato, puf, manda essa documentação para o seu cliente. Tá certo? Então, documentações aí, principalmente aí, que precisa ter. Depois disso, ainda na parte de documentação, ainda na parte de requerimento, é o quê? É o que eu estava falando hoje cedo. Vem a segunda pessoa mais importante no processo de licenciamento ambiental, que é o quê? O responsável técnico. E aí você vai lá, você vai ter que colocar seu nome completo, identidade, CPF, comprovante de endereço, telefone, e-mail, certidão negativa de débito, se for solicitado. Alguns órgãos do país exigem isso daí também. Você tem que estar apto, né? E aí a hora que a gente fala assim, né? Puxa vida, não basta só pegar para fazer, não, ainda tem que estar certinho com justiça, com o conselho, com esse negócio, tudo tem, porque senão você não está apto a fazer aquilo lá. Você pode até saber fazer, mas se você não tiver essa documentação toda, o processo não passa, né? Beleza. Essa é a primeira parte da documentação que é presente em todos os processos de licenciamento. Vamos para a segunda aqui agora que eu separei para você. E se você já me acompanha há um tempinho, sabe que eu jamais deixaria de falar essa daqui. Até porque ela é como se fosse um contrato que você tem com o seu cliente, que é justamente os dados do responsável técnico em um documento oficial, que é o que? A anotação de responsabilidade técnica. Uma das coisas que eu mais acho legal é quando eu estou mostrando essas documentações ao vivo lá no curso, né? No curso a gente abre o jogo, a gente não segura nada, mostra tudo, né? Então a gente mostra tudo isso ao vivo lá no curso e alguns alunos falaram assim com a gente assim, poxa vida, mas eu saí da faculdade e eu nunca entrei no site do conselho para eu ver como é que eu tirava uma anotação de responsabilidade técnica, né? Como é que funciona a emissão de uma RT ou para que serve uma RT. Eu lembro que eu fiz uns 3 cursos de responsabilidade técnica no meu conselho e de tempos em tempos precisa dar uma atualizada, né, para saber como é que proceder, né, de forma possível, da forma correta, né.
Tem curso para fazer, o conselho te oferece esse tipo de treinamento. Você tem que saber o que está acontecendo lá, porque senão você não consegue. Não é só ir lá e pegar o seu número. Peguei meu número lá no conselho e agora eu faço o que eu quiser. Não, não é assim. Primeiro você tem que pagar anuidade, né? Você tem que participar de votação da presidência do conselho, enfim. O conselho, ele tem treinamento para isso. Mas parece que essa informação ela não chega nos profissionais. É o que eu tenho percebido. Principalmente com quem é recém-formado. Talvez assim não tem. Talvez o conselho não esteja tão presente durante a graduação. Eu lembro que eu tive uma palestra durante a minha graduação. Eu tive uma palestra do conselho, falaram um monte de coisa lá pra gente lá. Acho que foi só uma também. Não lembro em que fase que foi não, mas foi só uma. E talvez falta um pouco dessa interação. E essa interação também ajuda o profissional que está se formando entender mais qual que é o propósito dele ali dentro daquela faculdade. Porque se ele não conversar, por exemplo, com profissionais que já atuam, né, dentro daquele ramo que ele escolheu, não tem como ele saber o que eu vou fazer da vida. Eu vou ser veterinário, para cuidar dos bichinhos. Não é isso, cara. O veterinário tem uma função gigantesca, né, de responsabilidade. Zootecnista, engenheiro aquícola, engenheiro de aquicultura, engenheiro agrônomo, engenheiro de pesca, biólogo, enfim, oceanógrafo. Você tem que saber. E esse saber está lá dentro da sua anotação de responsabilidade técnica e está lá o seu compromisso com esse processo de licenciamento. E aí eu vou te falar o que significa uma anotação de responsabilidade técnica, o que significa o trabalho do técnico dentro de um processo de licenciamento, por exemplo. Né? Ele é um profissional habilitado na forma da lei que regulamenta a sua profissão. Então, todas as profissões existentes, existem leis que regulamentam ela. E aí, essa lei confere, né, uma atribuição ao profissional para ele exercer a responsabilidade técnica de um empreendimento, de um processo daquele empreendimento. E aí esse profissional, nós que somos profissionais do agro, você está aqui, profissional do agro, a gente tem deveres, né? A gente tem deveres aí de trabalhar com preservação de saúde, de segurança, de bem-estar da população. Bem como né, atuar considerando o quê? Interesse público sobre interesse privado. E por que é importante falar isso daqui, né? Talvez você nunca ouviu alguém falar isso daqui. Bem público, interesse público sobre interesse privado. Às vezes pode chegar alguma proposta para você e essa proposta é egoísta. O cliente, seu provável cliente, seu possível cliente, ele pode falar um negócio assim, eu quero um negócio assim assado, é para mim. E não me interessa os outros, eu quero só para mim. É dever do profissional do agro pensar no interesse público primeiro, antes do privado. Peraí, mas o senhor não pode fazer dessa forma, porque o senhor vai impedir outras pessoas de terem acesso a esse tipo de coisa, enfim. Várias situações, né? Não vou me divagar muito nisso daqui. Então você, como profissional do agro, como responsável técnico de empreendimento, você tem que ter isso muito bem claro na sua cabeça, né? O profissional do agro, o responsável técnico dentro de um processo de licenciamento, ele não é só responsável por aquele processo de licenciamento, é pelo que aquilo vai gerar para o mercado consumidor. Qualidade do produto final ou do serviço prestado. Entende? E, hoje cedo eu falei, todo profissional que assina uma RT de um empreendimento, ele é corresponsável por todas as informações que foram colocadas lá. Então ele pode responder civil e penalmente por eventuais danos que possam ocorrer ao meio ambiente ou ao consumidor, decorrente de quê? Da conduta do profissional. Então se foi por negligência, se foi por imprudência, se foi por imperícia ou se foi por omissão, o profissional ele pode responder também. Ele pode responder de forma civil e penal. Se a ação dele ou a omissão dele causou aí danos temporários ou danos irreversíveis aí, tanto para o consumidor quanto para o meio ambiente. Então, e ainda responde isso daí dentro do conselho também, né? Ainda tem processo dentro do conselho. Então, assim, as obrigações de um responsável técnico dentro de um processo de licenciamento ambiental, elas são gigantescas. Até porque você está pedindo autorização de uma piscicultura funcionar da maneira correta, regularizada,
de acordo com a legislação do Estado. Quem está pedindo? Não, é o meu cliente que está pedindo, o senhor não. É você, meu amigo. É você que está pedindo, porque é você que está assinando lá junto com ele. Você é corresponsável por isso. E isso é uma coisa que tem que tá dentro aqui nas entranhas do licenciador. Entende? E, além disso, você tem responsabilidade com os servidores que vão trabalhar ali, daquele jeito, talvez. Tem que treinar eles, tem que elaborar técnicas, normas de boa prática, enfim, você tem que apresentar alguma coisa lá dentro. E eu vou falar mais um pouco disso aqui na frente. Então, assim, é fundamental essa participação do responsável técnico em cursos de atualização na área específica, né, do RT e dentro lá do conselho. E aí eu paro e penso assim, rapaz, uma explicação dessa aqui, eu não tive lá na faculdade, eu tive assim, o que o zootecnista faz? Essa foi a palestra que o conselho deu lá para mim lá. O que o zootecnista faz? Quando você sair daqui, eu assinava um documento, que a hora que eu me formasse, eu ia lá e cadastrar para poder me inscrever no conselho, né? Toda atividade profissional tem um conselho que faz a fiscalização dele. Eu creio que pode... Eu já vi que tem profissionais que entram aqui que já fazem isso daqui que eu estou falando, então para eles não é novidade. Mas talvez para a maioria de vocês seja novidade o que eu falei aqui. Que está por trás, nos bastidores de um processo de licenciamento, né? E olha só, a anotação de responsabilidade técnica é um documento que ela tem em uma folha só. Mas ali está contendo os dados do seu cliente, os seus dados, né? O trabalho que você vai executar, o que você vai executar, quanto que você está recebendo para executar aquele trabalho, por qual duração de tempo aquele trabalho vai ser executado. E aí emitem-se 3 vias. Uma fica lá no conselho, uma fica com você e outra fica com o seu cliente. Então assim, não tem como falar, não era isso que estava escrito não, porque saem 3 folhas e você e o seu cliente assinam. Né? E o próprio conselho assina também. Então, em algumas combinações, né, algumas negociações, a própria anotação de responsabilidade técnica serve, né, como contrato, tá? Como contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque ali está descrevendo quem contratou, quem está executando, o que está executando, quanto que está custando aquela execução e o período daquela execução também. Certo? Essa aí é a explicação, então, da responsabilidade técnica. Então já falamos a primeira parte da documentação, que é o quê? Primeira parte, documentos pessoais ou da empresa que está contratando o técnico. Segunda parte ali, os documentos do técnico, certo? É o quê? Talvez você já tenha ouvido, talvez não. É o memorial de caracterização do empreendimento. Nossa, que nome, chiqueza é essa daí, né? Que nome esquisito. Ó, se eu for traduzir para você, é o coração do processo de licenciamento ambiental. É aqui que você vai descrever cada etapa daquilo que vai acontecer durante a execução da atividade. Muita gente, em alguns lugares, assim, chama essa parte, em vez de chamar memorial de caracterização do empreendimento, chama de projeto técnico. Tá? Alguns órgãos ambientais, inclusive, também chamam de projeto técnico. E por que eu quis te trazer isso? Porque se ele é um projeto técnico, você pode vender ele separado. Às vezes o seu cliente está querendo apenas um projeto para ele estudar, para ele apresentar, para ele mostrar para algum investidor. Não sei, ele vai apresentar isso daí em algum lugar. Então você vende só isso daí. Eu vendo só projetos técnicos. Eu não preciso vender um processo de licenciamento inteiro. Se o meu cliente quiser só um projeto técnico, memorial de caracterização do empreendimento, eu vendo. Não tem problema. E aí falando, né, então um pouquinho aí desse negócio de venda aí, né, desse memorial de caracterização do empreendimento, eu já te dou a dica novamente, se você não tá com caderno e com caneta na mão, você já perdeu um monte de coisa que eu falei e vai perder a próxima que vai vir aqui agora. Entenda o processo de licenciamento como um corpo. Imagina um corpo humano. Tem cabeça, tronco, membros, né? Você pode vender as partes de um processo de licenciamento, você pode vender elas separado. Claro que quem juntar tudo isso daí para apresentar um processo de licenciamento lá na frente, aí esse cara vai ter que ser muito bom, para poder juntar aí 2, 3, 4 pessoas fazendo uma parte para poder montar um processo de licenciamento, né? Mapas e outras coisas. Eu vou até falar isso daqui para você, né? Eu, por exemplo, eu terceirizo 2 coisas dentro de um processo de licenciamento, eu terceirizo, não sou eu que faço.
que é o quê? Mapa e planta baixa de equipamento. Não sei mexer com CorelDRAW, não sei mexer com AutoCAD e mais uns outros programas aí que eu nem sei como é que chama. Então o que eu faço? Eu contrato profissionais que eu conheço, que fazem um trabalho de excelência e que me entregam esse serviço do jeito que eu peço, né? E do jeito que o órgão ambiental exige. E você também pode fazer isso. Você também pode terceirizar algumas partes do seu processo de licenciamento. Estou te abrindo aqui como é que eu faço, né? Eu sei que tem engenheiros de pesca, engenheiro de agricultura que talvez saibam mexer com CorelDRAW, com AutoCAD, com os outros programas do nome esquisito aí. E eles podem mesmo fazer os mapas e as plantas baixas deles. Eu não sei fazer e eu perco tempo se eu for tentar aprender. Tempo é vida, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Se eu parar para tentar aprender isso daqui, eu posso demorar 6 meses para poder aprender a fazer isso. Aí eu perdi muito tempo que eu poderia estar empregando em outra área. Senão o que adianta? Né? O que adianta eu ficar aí 6 meses aprendendo a mexer no AutoCAD e no CorelDRAW? Sendo que se eu faço a terceirização desse serviço através do network que eu construí nesses 23 anos de piscicultura, eu ganho tempo e eu consigo fazer, em vez de um processo em 45 dias, eu consigo fazer 2 processos em 45 dias. Né? Então vamos lá. Refrisando aqui para você a experiência aqui agora, nesse momento, para você pegar e colocar em prática. Então, pela última vez, se você não pegou um caderno e uma caneta, você vai pegar agora. Que eu vou te dar passo a passo de como é que monta um memorial de caracterização do empreendimento. A hora é agora. Né? Como é que você vai começar um memorial desse? Você começa pela identificação do cliente e do responsável técnico, sem sombra de dúvida. Você tem que estar lá o nome do seu cliente, o seu nome e a assinatura dos dois. Depois você vai passar para a caracterização do empreendimento. Você vai explicar com localização, onde que ele está localizado, coloca até coordenada geográfica. Se possível, coloca uma imagem de satélite de onde esse empreendimento ele vai acontecer, tá certo? E aí você vai colocar o quê? Eu gosto de colocar o quê? Situação que o empreendimento está em processo de licenciamento, em processo de correção, vai começar somente depois do licenciamento, enfim, eu gosto de colocar esse tipo de informação lá, eu acho importante colocar, né? Aí você apresenta a área do empreendimento, tá certo? A área que ele ocupa e se existem algumas reservas ambientais próximos ou ao redor desse empreendimento. E aí, próximo ponto. Apresenta a atividade que vai ser desenvolvida. Apresenta ela. O que você vai fazer lá? É a piscicultura. Fala da piscicultura. O que é a piscicultura? Qual parte da piscicultura? Eu vou fazer a levinagem, eu vou fazer recria, eu vou fazer engorda. Escreve isso. Faz uma descrição, né? Com riqueza de detalhes, mas sem encher a linguiça. Então tem muita diferença entre você preencher um documento com riqueza de detalhes e um documento onde você faz enchimento de linguiça. Né? O fiscal ambiental que vai analisar o seu processo, ele não é uma pessoa que você engana. Se você escrever 150 páginas descrevendo a piscicultura, ele vai olhar, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Você vai estar perdendo tempo fazendo esse tipo de coisa. Tem que ter riqueza de detalhes, mas tem que ser objetivo. Aí você apresenta, já que eu falei de objetivo, você vai apresentar os objetivos do projeto, objetivo geral, objetivo específico, por que esse projeto nasceu, como ele vai ser desenvolvido, o que esse projeto vai entregar no final como resultado. Ó, você pegar isso daí, se você responder essas 3 perguntas, você já responde o memorial de caracterização do empreendimento, tudinho. Por que ele nasceu, como ele vai ser desenvolvido e o que ele entrega no final. Pronto, matou o memorial de caracterização do empreendimento. Aí você vai falar sobre infraestruturas existentes, estruturas de apoio, você vai apresentar a espécie ou as espécies de peixes que serão produzidas lá no empreendimento. Todo projeto tem que ter um cronograma de cultivo. Você vai descrever ele de forma objetiva e sincera. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de fazer como se fosse uma tabela, como se fosse uma planilha com os meses do ano e os manejos que serão realizados. E aí eu vou marcando X nos meses que vai acontecer isso daí. Né? E aí, já que eu coloquei os manejos que vão acontecer durante a execução da atividade, você vai explicar cada um desses manejos aí. Cada um desses manejos você pega e explica eles, novamente, de forma com riqueza de detalhes, mas com objetividade. Tá certo? E eles têm que estar atrelados, né, às questões que eu acredito que você, profissional do agro, saiba que é boas práticas na produção, né, na produção de alimento, aí, na produção de peixes, aí, especificamente na produção de peixes. Né.
Aí você vai falar, você tem que falar, né? Você tem que fazer alguma apresentação sobre doenças que podem acometer no empreendimento e como você vai fazer o manejo sanitário ou biossegurança. Isso daí você vai ter que trabalhar, questão de biossegurança lá do seu empreendimento, você vai ter que apresentar. Se quando você estiver explicando as espécies, alguma delas ou a espécie que você vai trabalhar, ela for considerada uma espécie exótica ou alóctone, você tem que separar uma parte do seu memorial para você explicar que tipo de medidas você vai aplicar no seu projeto, no seu processo, que vão impedir o escape dessas espécies para o ambiente. Se for espécie exótica ou alóctone, você tem que colocar essa parte. Essa é primordial também. Coloca essa justificativa, o que vai ser tomada de ação para evitar o escape dessas espécies para o ambiente. Outro ponto importante, ó, eu estou falando também aqui, é praticamente os 4 A's da piscicultura, né? Tá vendo que encaixa também? Método encaixa, né? Então é muito bacana isso. Quais serão as ações, aí você vai ter que explicar quais serão as ações que vão ser tomadas para você trabalhar no controle da qualidade da água. Ah, pensou que não ia ter, né, qualidade de água? Tem. Você tem que falar, você tem que fazer um capítulo do seu MCS só para a qualidade da água. Não é escrever mais 100 páginas de qualidade, não, seja objetivo. Riqueza de detalhes, mais objetivo. O que vai acontecer lá, tá certo? Explica de onde os alevinos serão adquiridos. E se aquele produtor de alevinos, ele é licenciado. Se aquele produtor de alevino é licenciado, você ganha um pontinho a mais. Por quê? Porque tem como rastrear, garantia, a forma jovem daquele animal que você está trabalhando, né? Outra coisa importante é você colocar um orçamento. Por mais que seja uma estimativa de orçamento, né, é importante você colocar lá o que você vai gastar com implantação e desenvolvimento do projeto. Equipamentos que serão utilizados, insumos, né, ração, suplementação, alguns petrechos que você vai utilizar também pode ser apresentado. Por fim, não menos importante aí, você vai ter que falar o quê? Como acontecerá o acompanhamento técnico do projeto. Não adianta você fazer isso tudo, escrever e falar no final que não vai ter ninguém acompanhando esse projeto. Precisa falar. Então você vai falar que vai ter alguém acompanhando esse projeto, como que será esse acompanhamento, se vai ter treinamento dos servidores lá, dos colaboradores do empreendimento. Quem vai dar esse treinamento? É melhor ainda se for quem está montando o projeto, se quem estiver montando o projeto puder apresentar esse treinamento, explicar como é que vai ser esse treinamento, melhor ainda, tá certo? Melhor ainda porque dá mais garantia, mais segurança para o trabalho que está sendo realizado, tá certo? Olha aí, você anotou. Se você anotou, né? Se você anotou tudo que eu te falei até agora aqui, eu estou te falando desde lá do começo para você anotar, você já tem como montar o seu primeiro projeto técnico de piscicultura. Só com isso daqui que eu te falei, né? Que compõe um processo de licenciamento ambiental. Ai, Paulo, quanto que eu poderia vender esse processo meu? Eu vou fazer um projeto técnico para entregar só uma peça técnica dessa, eu cobro hoje no mínimo R$3.000 para entregar isso, tá certo? A gente chegaria em mim e falou assim, eu quero só o projeto de como é que vai acontecer. Eu falei assim, não, só o projeto é R$3.000. Não, mas e se for só como é que vai acontecer a produção? Não, se for só como vai acontecer a produção, é R$3.000. Mas não tem jeito de baixar, não, esse é o valor dele. Tá? Esse é o valor dele. Claro que, eu falei, a partir de R$3.000. No mais simples de todos, é R$3.000. Tem projeto técnico que aí sim, você vai escrever quase que um livro, dependendo de todas as atividades que serão realizadas lá dentro. E aí esse projeto técnico tem valores de acordo com as informações que estão contidas lá dentro dele. Beleza? Muito bem!